Continuando nossa aula, no último vídeo você conheceu os 5 sistemas de gerenciamento de bancos de dados instalados. Então você viu lá o Oracle, você viu que ele está funcionando, você conheceu o Postgres, conheceu assim, pelo menos viu que existe e está funcionando. O MariaDB, o SQL Server e o MongoDB. Está na hora agora de você conhecer as ferramentas clientes que nós usaremos para se conectar aos SGBDs. Se você se lembra da última aula, eu expliquei lá que o SGBD ele é um sistema servidor. Ele não tem uma cara, não tem uma tela. Ele executa na máquina, ele fica executando em background, aguardando conexões e requisições de ferramentas de sistemas cliente. As ferramentas cliente, elas são as ferramentas que a gente utiliza para se conectar ao sistema de gerenciamento de banco de dados e fazer alguma requisição, armazenar um dado, buscar fazer alguma consulta. E na máquina virtual existem diversas ferramentas clientes instaladas. Eu vou explicar todas as ferramentas aqui e vou começar já fazendo uma distinção. Acompanhe comigo aqui na prancheta, aqui no quadro, olha só. Aqui, ó, eu quero já distinguir dois grandes, vamos dizer assim, grupos de ferramentas, tá? Eu tenho ferramentas clientes que são específicas e eu tenho ferramentas clientes que são genéricas. O que é que significa isso? As ferramentas que são específicas, elas são específicas de determinado SGBD. Elas se conectam a somente um SGBD. Por exemplo, se eu tenho uma ferramenta aqui específica para o Oracle, esta ferramenta só se conecta no Oracle. Se eu tenho uma ferramenta para o MariaDB, só se conecta no MariaDB. Então, as ferramentas específicas, elas somente funcionam com o SGBD para a qual elas foram desenvolvidas. As ferramentas genéricas, elas se conectam em vários SGBDs. Vários SGBDs. Então, se eu tenho uma determinada ferramenta genérica, ela tem a capacidade de se conectar ao mesmo tempo em diferentes SGBDs. Eu posso ter uma ferramenta que consegue se conectar no Postgres, no MariaDB, no Oracle, no SQL Server e em outros SGBDs. Então, eu tenho esses dois grandes grupos de ferramentas. Eu tenho as ferramentas específicas, que são específicas para um determinado SGBD, e as ferramentas genéricas. Existe aqui ainda uma subdivisão. As ferramentas específicas, elas podem ser para interfaces gráficas, que a gente chama de GUI, Graphical User Interface, ou podem ser para terminal, para linha de comando, que a gente chama de CLI, Command Line Interface. As ferramentas genéricas também podem se dividir aqui em ferramentas gráficas e ferramentas para o terminal, Command Line Interface. Olha só, eu não conheço nenhuma ferramenta genérica para o terminal. Pode até existir, eu não conheço. Se você conhecer, me manda aqui um comentário aí no vídeo, até bom que eu fico sabendo, tá? As ferramentas de linha de comando são basicamente somente específicas para determinado sistema de gerenciamento de banco de dados. Mas, em tese, eu poderia ter uma ferramenta de linha de comando genérica também. Mas eu não conheço e não tem nenhuma dessas aqui na máquina virtual. Então, eu tenho basicamente essa grande divisão aqui. Eu tenho ferramentas clientes para a gente trabalhar com os bancos de dados específicas e genéricas. As ferramentas específicas eu tenho de dois tipos. As de gráficas, que a gente tem uma interface gráfica, e as de linha de comando, que a gente trabalha pelo terminal. E as ferramentas genéricas, eu conheço algumas gráficas e tem uma instalada aqui na máquina virtual que a gente vai utilizar ao longo do curso. Feita essa introdução aqui agora que você já sabe quais são essas... Assim, ó, lembra, para que eu preciso dessas ferramentas? Vou colocar de novo aqui uma página aqui, ó, só para a gente se lembrar disso.
O SGBD não tem interface gráfica. SGBD. Eu preciso de uma ferramenta cliente para poder fazer uma conexão ao SGBD. A ferramenta cliente faz a conexão, envia uma requisição para o SGBD processa essa requisição e devolve uma resposta para a ferramenta cliente. Agora presta atenção aqui, olha só, muita atenção. Você vai usar o servidor, que é o SGBD, e a ferramenta cliente na mesma máquina. Estão as duas coisas instaladas ali no DB Server. Se eu fosse tentar desenhar, vamos tentar desenhar aqui, ó. Meu desenho seria mais ou menos esse daqui, ó. Eu tenho a máquina virtual, ó, vou desenhar ela inteira aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, é o DB Server 2.0. É a máquina virtual que a gente está trabalhando. Dentro dessa máquina virtual, eu tenho o SGBD. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. E ainda dentro da máquina virtual, eu tenho aqui as ferramentas cliente. Então, eu vou usar uma ferramenta cliente que está dentro da máquina virtual para se conectar ao servidor de banco de dados, que também está dentro da máquina virtual, e receber as respostas. Isso aqui é feito assim por comodidade, mas no mundo real, geralmente os servidores, os sistemas de gerenciamento de banco de dados ficam em servidores completamente separados. Podem ficar até em cloud, na internet. Às vezes você acessa um servidor, você não sabe nem aonde esse servidor está. Na internet, ó, como é que a coisa funcionaria, pessoal? Olha só, vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui um servidor em algum lugar do mundo. Eu tenho aqui um servidor em algum lugar do mundo. Pode ser, não do mundo, mas pode ser, por exemplo, numa empresa. O servidor pode estar no departamento de TI de uma empresa. Lá no terceiro andar do prédio. Você está no primeiro andar do prédio querendo acessar o servidor que está no terceiro andar do prédio. Eu estou querendo demonstrar que esse servidor não precisa estar dentro da máquina. Na máquina virtual está tudo lá dentro. Lá na máquina virtual eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a DB Server e dentro da DB Server eu tenho o servidor, o SGBD, e as ferramentas cliente que a gente utiliza para se conectar. Mas isso não é necessariamente assim. Eu posso ter um servidor em algum local. Dentro desse servidor, eu tenho aqui o SGBD. E em algum outro local, eu tenho aqui um desktop cliente. Será que eu consigo desenhar um computador aqui? Não sei. Vamos colocar. Acredita em mim que isso aqui é o teclado do desktop. Então, ó, você está aqui no seu desktop. Ó, você está trabalhando aqui no seu desktop. No seu desktop, existe aqui dentro, ó, uma determinada ferramenta cliente. Você pode estar, vamos colocar aqui, ó, você está em Vila Velha, na filial de uma determinada empresa. Você está aqui, ó, Vila Velha, na filial de uma determinada empresa. O servidor do sistema de gerenciamento de banco de dados está em Vitória, na matriz da empresa. Então, está em outra cidade. Mas você vai utilizar o mesmo sistema cliente para fazer uma conexão ao SGBD. Você vai usar no seu computador a ferramenta cliente, através de uma conexão de rede, vai fazer uma requisição ao SGBD. Então, ó, requisição.
O SGBD vai processar a sua requisição, vai retornar pela rede uma resposta para você. Obviamente, isso aqui na vida real é muito mais complicado, tem mecanismos de segurança, não é qualquer um que pode acessar o servidor via rede, então tem uma série de complicações aqui. A única coisa que eu estou frisando, que eu preciso que você tenha clareza nesse momento, é que as ferramentas cliente fazem a conexão ao servidor de banco de dados através de uma rede. Elas podem existir dentro da mesma máquina. Olha só, a DB Server 2.0 tem o servidor, que é o SGBD, e tem as ferramentas clientes lá dentro, por comodidade, porque você só tem a máquina virtual, então você está tudo ali para você trabalhar, para você estudar, para você treinar. Mas na vida real, a ferramenta cliente não precisa estar na mesma máquina do servidor e na maioria das vezes não está. Na maioria das vezes o SGBD está em algum servidor, em algum departamento de tecnologia da informação, e a gente acessa esse servidor através de um programa cliente que está preparado para fazer o acesso. A gente acessa o servidor através de uma rede, através da internet, através de uma rede virtual privada, através de uma LAN de uma empresa, e o servidor devolve a resposta para a gente. O que a gente vai ver? Essas ferramentas clientes são essas aqui, ó, que eu falei, ó, elas podem ser específicas ou genéricas, de interface gráfica ou de linha de comando. Todas elas permitem que eu faça essa conexão aqui, ó, ou internamente, dentro da mesma máquina, ou externamente, através de uma rede, através da internet. Como é que a gente vai conhecer essas ferramentas agora? Vamos começar falando das ferramentas gráficas específicas, tá? Ó, vamos pegar aqui as ferramentas gráficas específicas. A gente chama essas ferramentas gráficas de GUI, Graphical User Interface, interface gráficas para o usuário. Se elas são específicas, isso significa que elas só servem para um determinado SGBD. Eu tenho 6 ferramentas gráficas específicas na máquina virtual. Eu tenho o Oracle SQL Developer, que é este íconezinho aqui da máquina virtual. Obviamente, ele só serve para se conectar ao Oracle. Eu tenho o PG Admin, que é o Postgres Admin, que é este ícone do elefante na máquina virtual. Se ele é o Postgres Admin, ele só vai conseguir se conectar ao PostgreSQL. Eu tenho aqui o PHP MyAdmin. O PHP MyAdmin é uma ferramenta para administração de bancos de dados MySQL, ou também podem ser utilizados para MariaDB. Então, o PHP MyAdmin vai ser utilizado para o MariaDB. Ele é específico aqui no nosso caso para o MariaDB. Aqui embaixo eu tenho 2 ferramentas da Oracle. Eu tenho o Oracle Apex e o Oracle EM. Oracle Apex é o Oracle Application Express. Esse Oracle Apex ele serve para desenvolver aplicações web utilizando o banco de dados Oracle. O Oracle EM é o Oracle Enterprise Manager. Esse Enterprise Manager é uma ferramenta de administração bem básica do Oracle. Por quê? Porque esse não é a versão Enterprise Manager comercial, com todas as funcionalidades. É a versão Enterprise Manager Express Edition, que ela é bem limitada. Mas através dessa ferramenta Oracle Enterprise Manager, eu consigo criar usuários, eu consigo gerenciar alguma coisinha ali do Oracle, ok? Por último, eu tenho aqui, ó, o MongoDB Compass. MongoDB Compass é uma ferramenta gráfica para
o sistema de gerenciamento MongoDB. Então, eu tenho estas 6 ferramentas aqui gráficas específicas para os bancos de dados. Se vocês repararem, está faltando um aqui, que é o SQL Server da Microsoft. Ok? A Microsoft até tem ferramentas gráficas específicas para gerenciar o SQL Server, mas nenhuma que consiga instalar diretamente no Linux. Então, eu não coloquei nenhuma ferramenta gráfica específica para o SQL Server. Existe uma ferramenta específica, que é o SQL Server na linha de comando, a gente vai ver como é que a gente utiliza, mas não existe aqui nenhuma ferramenta gráfica específica para gerenciar o SQL Server, tá? Eu tenho para todos os outros, menos para o SQL Server. Agora, presta atenção aqui comigo. Estas duas ferramentas aqui, ó, o Oracle SQL Developer e o PGAdmin, elas são ferramentas para desktop. É um programa, os programas abrem e a gente começa a utilizar o programa. Esta aqui também, tá? MongoDB também é uma ferramenta para desktop. Estas outras 3 aqui são ferramentas para web. O PHP-MyAdmin é executado no Firefox ou no Chrome, né, em qualquer navegador web. O Oracle Apex e o Oracle Enterprise Manager também são executados em navegadores web. Não importa, tá? Todas essas ferramentas são GUI, são ferramentas gráficas de usuário. Algumas são para desktop, como o Oracle SQL Developer, PGAdmin e o MongoDB Compass, e algumas são para web. PHP-MyAdmin, Oracle Apex e Oracle Enterprise Manager. Vamos conhecer essas ferramentas aqui lá na máquina virtual. Deixa eu abrir minha máquina virtual aqui. Ok. A máquina virtual. Estou aqui na tela de descanso de tela. Você já sabe como é que sai daqui. Clica Enter e digita a senha. Raiz. Opa, bati no microfone. Perfeito, desculpe. Vamos começar aqui vendo essas ferramentas. Olha só, as ferramentas gráficas específicas são essas 6 aqui, ó. SQL Developer, PGAdmin, PHP-MyAdmin, Oracle Apex, Oracle Enterprise Manager e MongoDB. O SQL Developer, vou abrir ele aqui, ó. É só você dar 2 cliques, o SQL Developer vai abrir. E o que é que eu tenho aqui no SQL Developer? Eu tenho sempre essa página de boas-vindas aqui, você pode ignorar essa página. Você pode até fechar e pedir para não exibir de novo essa página. E eu já deixei aqui, ó, pré-configurado diversas conexões ao Oracle. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, conexão SYS, System, eu tenho conexão BICOHR e XOE. Cada uma dessas conexões aqui são conexões com um determinado usuário a algum esquema de banco de dados. A gente vai aprender quais são esses esquemas, a gente vai aprender a utilizar essas conexões ao longo do curso. Só para dar um exemplo, eu vou abrir aqui, ó, a conexão com o usuário HR, que é um esquema de recursos humanos, é um banco de dados de exemplo para recursos humanos, Human Resources. Como é que eu abro uma conexão aqui, ó? Eu vou simplesmente, deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender. Aqui, ó, eu dei um zoom aqui, eu vou abrir aqui, ó, esta conexão. Eu simplesmente vou clicar nesse sinalzinho de mais. Quando eu clicar neste sinal de mais, ele vai clicar aqui, ó, carregando, e pronto, ó, abriu a conexão. Não pediu senha porque eu já deixei configurado a senha. A senha é o nome de usuário. Aqui eu tenho usuário BI, aqui eu tenho usuário CO, usuário HR. Então a senha é BI, CO, HR e por aí vai. Aqui, ó, nesta conexão eu tenho diversas tabelas. Se eu abrir aqui, ó, vai listar as tabelas desse esquema de banco de dados. Eu tenho, por exemplo, a tabela Employees, tabela de empregados. Se eu abrir aqui, vai listar as colunas.
e eu já estou conectado no Oracle. Então eu posso vir aqui e simplesmente fazer consultas SQL, ó. Select asterisco from employees. Executa a consulta e está aqui o resultado. O que eu fiz nesse exato momento? Eu usei esta ferramenta cliente, abri uma conexão com o SGBD Oracle. A conexão eu abri, ó, quando eu cliquei nesse sinalzinho de mais aqui, ó, aí ele conectou ao Oracle. Usei a ferramenta cliente para fazer uma requisição para o servidor. Olha só, traz para mim todos os dados da tabela de funcionários. Quando eu cliquei aqui para executar essa requisição, esta requisição foi enviada ao SGBD, o Oracle processou essa requisição e me mandou a resposta. Ó. Isto tudo aqui é a resposta que o Oracle me enviou. Não se preocupe se você ainda não entende SQL, eu só estou querendo demonstrar que eu consigo, através de uma ferramenta cliente, me conectar a um SGBD e trabalhar com ele. Vou me desconectar aqui, vou fechar aqui. Aqui é salvar? Não quero salvar. Clico aqui ó, com o botão direito e escolho desconectar. Pronto, desconectei. Eu já não estou mais conectado ao Oracle. Vou fechar aqui e vou voltar para a área de trabalho. Lembra, isso aqui não é o Oracle, isso é só uma ferramenta cliente que eu estou utilizando para me conectar ao Oracle. Outra ferramenta cliente aqui, ó, o PG Admin 4. PG Admin 4 é uma ferramenta cliente específica para o Postgres SQL. Vou abrir ela aqui, ó, vamos ver a carinha dela. Dei 2 cliques aqui, tá abrindo, PG Admin. O PG Admin solicita uma senha. Ele vai aparecer aqui, quer ver? Tá carregando, aí ó, solicitou a senha. Ah, não lembro a senha, mas você sabe onde procurar. A senha está lá naquele arquivo, senhas.txt, lá na pasta de documentos. A senha do PG Admin é computação@raiz. Vou digitar isso aqui, ó. Computação@raiz. Vou dar um OK. Agora ele já entrou. Vou clicar aqui em servidores. Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que vai facilitar, né? Bom, aqui. Vou clicar aqui em servidores. Vai aparecer aqui as conexões que já estão configuradas. Eu já deixei essas conexões configuradas. Como é que eu chamei essas conexões? Olha só, banco de dados Postgres, usuário Postgres, banco de dados comp raiz, usuário HR, banco de dados comp raiz, usuário computação. Como é que eu faço para me conectar? Eu estou com a ferramenta cliente aberta, eu não estou conectada ao Postgres, eu só abri a ferramenta cliente. Como é que eu vou fazer para me conectar agora? Simplesmente vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui, ó, já conectou ao Postgres. Então eu já tenho aqui, ó, diversas informações sobre esta conexão ao SGBD Postgres. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas a gente consegue fazer bastante coisa por essa ferramenta PG Admin. Eu consigo criar SQL, consigo fazer relatórios, eu consigo ver a performance do SGBD, eu consigo fazer muita coisa mesmo utilizando essa ferramenta PG Admin. Como é que eu desconecto? Botão direito aqui, desconectar do servidor. Quer desconectar? Opa, deixa eu mostrar aqui o sinal de aviso, quer ver? Eu cliquei para desconectar, aí ele aparece essa mensagem, ó, você quer realmente desconectar do servidor? Sim, quero. Desconectei, ele fechou a conexão. Então, esta outra ferramenta aqui, cliente específica, é para o Postgres, ok? Agora que a gente já conhece para o Oracle e para o Postgres, vamos conhecer uma ferramenta para o MariaDB, que é o PHP MyAdmin. Quando eu der 2 cliques aqui, ó, olha o que vai acontecer, vai abrir uma página web. O PHP MyAdmin é uma ferramenta gráfica para o web.
eu também consigo fazer conexões a bancos de dados através de uma interface web. Aqui está um exemplo, claro, PHP-MyAdmin. Esta ferramenta está configurada, eu deixei ela prontinha, configurada para fazer uma conexão ao MariaDB. Como é que é o usuário e a senha? Bom, o usuário e a senha já está aparecendo aqui, o usuário é root. E a senha? Não lembra a senha? Vai naquele arquivo de senhas, olha qual é a senha do usuário root do MariaDB. A senha é computação@raiz. Então eu vou digitar aqui, ó, computação@raiz e vou dar um go. Pronto, olha só, abri a interface de gerenciamento do MariaDB pela web, pelo PHP-MyAdmin. Olha o que tem aqui, ó, tem o banco de dados, ó, comp raiz. Tem outros bancos de dados aqui que a gente vai falar mais lá na frente, quando a gente for falar sobre o dicionário de dados, o catálogo de dados. Isso aqui a gente vai ver com calma mais lá para frente. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção só nisso, ó. É uma ferramenta cliente gráfica via web específica para o MariaDB. Claro, e para o MySQL também, né? O MySQL foi o PHP-MyAdmin foi desenvolvido originalmente para o MySQL, mas como o MariaDB é um fork do MySQL, ele também serve para o MariaDB. Então aqui eu consigo fazer um monte de coisa, eu consigo clicar aqui, ó, SQL, abre uma janelinha aqui, ó, para eu rodar queries SQL, rodar comandos, criar banco de dados, inserir arquivos, inserir dados e por aí vai. Como é que eu saio desta ferramenta aqui? Eu clico aqui no segundo ícone, que é essa portinha, ó, logout. Cliquei aqui, a ferramenta sai. Vou fechar aqui. Então, ó, a gente já viu 3 ferramentas específicas para conexões de banco de dados. SQL Server para o Oracle, o PGAdmin 4 para o Postgres e o PHP-MyAdmin para o MariaDB. Além disso, eu tenho essas 3 ferramentas aqui. O Oracle Enterprise Manager, dei 2 cliques aqui, também é via web. Olha só, Oracle Enterprise Manager Database Express. Nome do usuário, System, por exemplo, senha, computação, jogo da velha, raiz, nome do container, xepdb1. Isso aqui está tudo lá naquele arquivo de senhas, tá? Vou dar o login aqui só para vocês verem como é que é a carinha do Oracle Enterprise Manager, ó. Então tá aqui. É uma ferramenta de gerenciamento do Oracle que está instalado aqui, ó. Eu consigo ver performance, consigo ver algumas coisas de storage, de table spaces do Oracle. Não vou entrar em detalhes nisso aqui, que isso aqui já é muito administração de bancos de dados Oracle. Só estou demonstrando para vocês que existe uma ferramenta cliente via web que eu consigo me conectar ao Oracle para monitorar o SGBD e fazer algumas tarefas administrativas aqui do Oracle. Vamos dar um logout aqui, ó. Eu venho aqui em System, pego o logout e pronto. Bom, conhecemos essa ferramenta, Oracle Enterprise Manager Database Express. Por último, eu tenho o Oracle Apex. O Oracle Apex é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações web para o banco de dados Oracle. Esta ferramenta aqui, ela é muito interessante, mas provavelmente a gente não vai entrar em detalhes muito nessa ferramenta aqui não durante este curso, CRM 180A, porque esse é um curso mais introdutório, então a gente não vai chegar na parte de desenvolvimento de aplicações web, nós não vamos chegar nisso. Mas, de qualquer forma, essa ferramenta está disponível aqui para os cursos mais avançados que utilizarem essa máquina virtual. Não vou nem chegar a entrar aqui para não confundir muito a cabeça de vocês, mas as senhas para entrar estão lá naquele documento de senhas, tá? Vou fechar aqui. Por fim, o que eu tenho? O MongoDB Compass. Vou dar 2 cliques aqui. Vai abrir a janelinha do MongoDB Compass. Esta janela, esta interface gráfica,
é a interface gráfica para o MongoDB, que é um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional, NoSQL. Eu consigo me conectar nele aqui, eu clico aqui, ó, computação, já abre aqui a string de conexão, clico conectar, pronto, já estou conectado ao MongoDB. O usuário é computação e aqui, ó, estão os bancos de dados aqui, ó, admin, config, local. Se eu for clicando aqui, vai abrindo as outras, as estruturas, os objetos desses bancos de dados. Consigo ver, por exemplo, aqui, ó, performance. Ele começa a ver aqui as operações que o banco de dados está executando. Ele me dá uma série de informações para trabalhar com o MongoDB. Nós não vamos entrar em detalhes nisso aqui agora, só estou demonstrando que existem essas ferramentas instaladas, ok? Vamos clicar aqui. Peraí. Vou clicar aqui em desconectar, ó. Já desconectei do MongoDB e vou fechar. Então, pronto, ó. Essas aí são as 6 ferramentas cliente gráficas específicas para determinado SGBD que estão instaladas na máquina virtual. Mas não tem só isso, tem mais coisa. Vamos lá, vamos voltar aqui para a prancheta, para o meu quadro. Ok, vamos pegar aqui meu quadrinho. Ok, vamos lá. Além dessas ferramentas gráficas específicas, vamos passar aqui que eu desenhei, eu tenho as ferramentas de linha de comando específicas. Essas ferramentas de linha de comando são fornecidas pelos próprios fabricantes, pelos próprios criadores dos SGBDs, para a gente poder trabalhar com elas via linha de comando. Então, olha só, a Oracle me fornece 2 ferramentas. A clássica é a SQL Plus. Tem uma mais recente, que é a chamada SQL Command Line. As 2 ferramentas estão instaladas na máquina virtual. Tanto a ferramenta de linha de comando clássica, SQL Plus, ou a SQL Command Line. Isso para eu me conectar ao Oracle. Para eu me conectar ao Postgres, eu tenho a PSQL. Para eu me conectar ao MariaDB, eu tenho a MySQL. Olha que interessante. O banco de dados, o SGBD é MariaDB, mas a ferramenta cliente de conexão se chama MySQL. Por quê? Porque o MariaDB era um fork do MySQL. Então manteve o nome da ferramenta de conexão. O SQL Server da Microsoft, a ferramenta de linha de comando que eu tenho, ó, é o SQL CMD. E para me conectar no MongoDB, a ferramenta é a MongoSH, MongoSH. Todas essas ferramentas aqui, ó, são ferramentas cliente, são ferramentas que eu consigo utilizar para me conectar aos SGBDs. A particularidade dessas ferramentas é que elas não executam em uma interface gráfica, elas executam no terminal Linux, na linha de comando. Vamos ver essas ferramentas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo o DB Server. Perfeito. Ok, então aqui eu vou abrir um terminal Linux aqui, ó. Abrir um terminal, vou até diminuir um pouquinho aqui. E agora eu vou utilizar aquelas ferramentas cliente para me conectar aos SGBDs. Ó, vou me conectar aqui ao Postgres. PSQL -u Postgres. PSQL é a ferramenta cliente que eu estou utilizando. Então, eu vou executar a ferramenta cliente PSQL. -u maiúsculo é para informar com qual usuário eu vou me conectar. Então, eu vou me conectar ao Postgres utilizando o usuário Postgres. Vou dar um Enter aqui. Ele vai pedir a senha, computação@raiz. Quando eu digitar, não vai aparecer nada, tá? É assim mesmo, ó. Computação@raiz. Vou dar Enter. Ó, não errei a senha. Então, ele já me abriu uma conexão com o servidor.
Tá aqui, ó, PSQL 15.1. Eu estou conectado no PostgreSQL, no servidor. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Não tem nenhuma tabela aqui nesse usuário Postgres. Mas se eu der um /L aqui, ele vai me listar, ó. Eu tenho banco de dados comp raiz, tenho banco de dados Postgres. Vou aumentar um pouquinho isso daqui. Acho que vai ficar mais fácil, né? /L, vai ficar menos confuso. Então, eu tenho o banco de dados comp raiz, tenho o banco de dados Postgres, tenho dois bancos de dados aqui, ó, chamado template 0, template 1. Então, eu tenho já a conexão ao banco de dados Postgres utilizando o terminal Linux. Aqui eu posso fazer qualquer coisa, ó. Select now. Então, tá aqui, ó, utilizei um comando SQL, consultei neste momento a data e a hora lá do servidor. Então, dia 11 de janeiro, 1h45 da manhã. É exatamente isso. Estou gravando esse vídeo, são 1h45 da manhã. Eu estou com a conexão aberta ao SGBD Postgres. Para eu sair daqui, Ctrl+Q, Enter. Ó, voltei para o terminal Linux. Me conectei no Postgres. Como é que eu faço agora para me conectar, por exemplo, no MariaDB? Para eu me conectar no MariaDB, eu preciso me conectar com aquele cliente de linha de comando. Ah, não lembro qual é. Se você não lembra qual é, você abre o arquivo aqui, Home, vem em Documents, Senhas, e aqui lembra quando eu falei que tem os exemplos de strings de conexão? Aqui, ó. Ah, não lembro como é que faz para me conectar ao MariaDB pelo terminal de comando. Tá aqui, ó. MySQL, -u para indicar qual é o usuário, o nome do usuário e -p para solicitar a senha. Se você não colocar a senha, o MySQL não vai deixar você abrir uma conexão com ele. O MySQL não, o MariaDB. Então, olha só, esses exemplos de string de conexão estão aqui para caso você não se lembre como se conectar a um SGBD via terminal, abre o arquivo de senha, olha o exemplo aqui e aí você vai se lembrar. Então, para eu me conectar no MariaDB pelo terminal Linux, eu faço assim, ó, MySQL -u para indicar qual é o usuário. Eu vou colocar o usuário root, que é o administrador, e vou digitar aqui -p. MySQL significa que eu estou ativando, eu estou usando aquele cliente de conexão para o MariaDB. Estou abrindo o cliente de conexão. Esta conexão vai ser feita com o usuário root. Vou dar Enter aqui, ó. Ele vai pedir a senha. Ah, tá bom, qual é a senha? Computação raiz. Computação @raiz. Enter. Então pronto, ó, consegui me conectar ao MariaDB. Bem-vindo ao MariaDB. Eu abri uma conexão ao SGBD. Posso ver quais são os bancos de dados? Posso. Show. Databases. Enter. Opa, então olha só quais são os bancos de dados que estão aqui, ó. Comp raiz, Information Schema, MySQL e alguns outros. Esses comandos aqui nós vamos aprender, tá? Durante o curso, não se preocupe não. Só quero te mostrar como abrir uma conexão ao MariaDB via terminal. Como é que eu saio daqui? Exit. Pronto, ó, voltei de novo para o terminal do Linux. Eu fechei a conexão e voltei para o terminal do Linux. Dá para se conectar com o Oracle? Claro que dá. Então, ó, como é que é o comando para se conectar com o Oracle? Lembra, no Oracle eu tenho duas ferramentas específicas para a linha de comando. Eu tenho o SQL Plus e o SQL. O SQL Plus é a clássica, vou usar a clássica. Então, ó, SQL Plus. Agora aqui no Oracle, a string de conexão é diferente. Ah, não lembro a string de conexão. Vai no arquivo de senha. Eu vou digitar aqui a string mais básica que tem, que é colocar o nome do usuário, system, e dizer em qual banco de dados eu quero me conectar. Então, vou colocar aqui, ó, XEPDB1. Este XEPDB1 é o nome do banco de dados Oracle que eu vou me conectar.
Vou dar Enter aqui. Ele vai pedir a senha. A senha dos usuários aqui da Oracle é computação jogo da velha raiz. Então vou digitar tudo minúsculo, ó. Computação jogo da velha raiz. Nunca aparece mesmo não, tá? Vou dar Enter aqui, ó. Pronto. Estou conectado ao Oracle Database 21C Express Edition. Consigo fazer gerenciamento de banco de dados por aqui, consigo criar usuário, consigo fazer consulta aos bancos de dados, consigo fazer um monte de coisa, porque eu estou conectado ao Oracle. Eu estou utilizando esta ferramenta cliente para me conectar ao Oracle. Olha só, presta atenção aqui. Não confunda não isso aqui, ó. Você tem que prestar atenção. Essa telinha aqui, isso que aparece escrito aqui, ó, SQL Plus, isso aqui não é o SGBD. Isso aqui é a ferramenta cliente. O SGBD só me abriu uma conexão. Eu abri a conexão ao SGBD. Mas essa telinha aqui, esse prompt aqui, ó, não é o SGBD, é a ferramenta cliente. Tem uma tabela famosa aqui no Oracle, a Duo. Select asterisco from Duo. Isto aqui eu estou digitando na ferramenta cliente. Quando eu der Enter, a ferramenta cliente mandou essa requisição para o servidor da Oracle. A Oracle processou a minha requisição e retornou a resposta. Está aqui, ó. Isso aqui foi a resposta. Não se preocupe se você não está entendendo isso aqui, não. Eu mandei essa requisição, recebi essa resposta. A Duo é uma tabela lá da Oracle que tem uma coluna chamada dummy com uma linha com o X maiúsculo. Pronto, é só isso daqui. Então, isso aqui não é o servidor, pessoal. Isso aqui é a ferramenta cliente. Isso funciona assim para qualquer uma daquelas outras que a gente abriu, tá? Isso aqui é a ferramenta cliente e que tem uma conexão aberta com o servidor. Quando eu escrevo alguma requisição aqui e dou Enter, aí esta requisição é enviada ao servidor e o servidor me dá uma resposta. Isso aqui vai dar um erro. Aqui, ó, pronto, deu um erro. Eu enviei essa requisição aqui para o servidor, ó, sei lá o que você está querendo me dizer com isso daqui. Vamos ficar por aqui. Agora você já sabe como se conectar no Oracle. Para sair daqui, Exit. Se eu quiser usar aquela ferramenta mais nova de conexão do Oracle, que é a SQL Command Line, eu vou colocar aqui, ó, SQL System @xepdb1. Vou dar Enter. Aí ele vai pedir a senha. Ó, SQL Command Line é uma outra ferramenta cliente da Oracle para se conectar ao servidor. A senha é computação jogo da velha raiz. Computação jogo da velha raiz. Pronto. Ó, estou conectado no servidor Oracle. São só duas ferramentas diferentes, distintas, mas elas servem para se conectar ao Oracle. Vou sair daqui. Exit. Voltei para o terminal do Linux. Falta a gente ver quem? O SQL Server, né? O SQL Server, a ferramenta cliente de conexão é a SQL CMD. SQL CMD é a ferramenta cliente de terminal que eu vou utilizar para me conectar ao SQL Server da Microsoft. Eu preciso dizer aqui quem é o usuário, é o SA, que é o usuário administrador. Vou dar Enter aqui. Pede a senha. Senha, computação @raiz. Computação @raiz. Pronto. Aparece só isso daqui, ó. Essa ferramenta do SQL Server é bem espartana, ela só me dá um promptzinho ali. Como é que eu sei que eu estou conectado no SQL Server? Eu vou fazer uma consulta, tá? O próprio servidor. Então, deixa eu conectar aqui, eu vou fazer, ó, select @version. Vou dar aqui e vou digitar go. Então tá aqui, ó. Eu abri a conexão com o SQL Server. E aí o SQL Server aceitou a minha conexão e a ferramenta cliente só me mostrou um prompt de comando aqui, ó.
eu estou enviando uma requisição ao SQL Server para perguntar, olha, quem é você? Então, ó, select @version. Não se preocupe com isso aqui agora não. Não se preocupe com esse Go aqui agora também não. Só estou perguntando, pô, eu estou conectado em quem? Então o servidor me respondeu, ó, você está conectado no Microsoft SQL Server 2019 Express Edition no Linux 107. Pronto. Então eu já consegui me conectar ao SQL Server da Microsoft via terminal de comando. Para sair daqui, exit. Voltei na linha de comando do Linux. Faltou alguma coisa? Ah, faltou o MongoDB. Para eu me conectar no MongoDB, eu vou fazer assim, ó. Mongosh -u computação. Por que é computação aqui? Porque computação é o nome do usuário administrativo do MongoDB. A senha é raiz. Pronto, entrei aqui no MongoDB. Não vou entrar em detalhes aqui agora no MongoDB não, tá? Só estou mostrando para você que existe uma ferramenta cliente específica para o MongoDB que funciona na linha de comando. Como é que eu saio daqui? Exit. Pronto, vou fechar o terminal Linux aqui, ó. Fechei. Vou voltar lá para a minha prancheta. Ok. Beleza. Então, ó, o que a gente já viu até agora, pessoal? A gente viu as ferramentas específicas de gráficas. Então, a gente viu essas 6 ferramentas gráficas aqui específicas que se conectam a um determinado sistema de gerenciamento de bancos de dados. E a gente viu também as ferramentas de linha de comando, as Command Line Interface específicas que se conectam a determinados bancos de dados. Ficou faltando uma ferramenta, que é uma ferramenta gráfica genérica. Existem diversas, tá? Eu gosto da Debeaver Community Edition. Esta Debeaver, ela é uma ferramenta gráfica para conexão em bancos de dados, que tem uma versão paga, que se conecta a bancos de dados não relacionais e tudo mais, e tem uma versão gratuita, que é essa daí, a Debeaver Community Edition. Eu gosto bastante dessa ferramenta e ela está instalada lá na máquina virtual. Vamos ver essa daí? Vamos voltar aqui para a máquina virtual. Opa, deixa eu pegar aqui a máquina virtual. Está aqui. E ela está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É esse íconezinho aqui, ó. Debeaver. Vou abrir aqui a Debeaver. Agora que eu estou reparando, né? A minha câmera ficou na frente aqui dos ícones do PG Admin 4 e do PHP MyAdmin. Poxa vida, ninguém nem me... Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou tirar ela daqui agora. Vou botar aqui no cantinho. Beleza. Pessoal, agora que eu reparei, tá? Que a minha câmera tinha ficado tapando esses 2 ícones aqui, ó. Do PG Admin 4 e do PHP MyAdmin. Então, provavelmente vocês não me viram quando eu cliquei aqui. De qualquer forma, está aqui o PG Admin 4 e o PHP MyAdmin. O Debeaver, ó. Vou clicar aqui, ó. Esta ferramenta é o Debeaver. Eu vou dar 2 cliques aqui. Ela vai abrir. Pronto. E agora repara no seguinte. Deixa eu... Opa. Tá falando que tem uma atualização aqui da Debeaver. Não quero fazer o upgrade agora não. Você pode fazer, tá? Você pode clicar aqui em upgrade, vai baixar a atualização. Você pode atualizar se você estiver confortável em fazer isso, atualizações no Linux, tá? Eu agora não vou fazer essa atualização aqui para não demorar mais aqui com essa aula. O que eu tenho aqui? Olha só, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Peraí. Eu tenho aqui diversas conexões aos diferentes SGBDs já configurados. Olha só. Eu tenho aqui, ó, uma conexão ao Postgres, outra conexão ao Postgres, ó. Aqui está assim, ó, banco de dados comp raiz, usuário, computação. Banco de dados comp raiz, usuário, HR. Então, tenho aqui, ó, 2 conexões ao Postgres configuradas.
Tem uma conexão aqui configurada, ó, para o MariaDB. Essa foquinha aqui está pequeno de ver, mas é o logotipo do MariaDB. Então, ó, eu tenho uma conexão ao MariaDB com o usuário root. Olha aqui, tenho uma conexão ao SQL Server da Microsoft, banco de dados master, usuário SA, que é o usuário administrador. Olha aqui, ó, tenho outra conexão ao Postgres, configurada aqui, banco de dados Postgres, usuário Postgres. E aqui eu tenho um monte de conexões configuradas para o Oracle. Olha só, XEPDB1, que é o banco de dados, usuário BI. XEPDB1, usuário CO. XEPDB1, usuário HR. Olha que coisa legal quando eu uso uma ferramenta genérica. Esta mesma ferramenta consegue se conectar a todos os SGBDs da máquina virtual, exceto o MongoDB. A DBeaver Community Edition, ela não me permite fazer conexões com SGBDs não relacionais. Eu posso fazer um monte de conexões aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Eu posso me conectar a Oracle, Postgres, MariaDB, SQL Server, DB2, DuckDB, MySQL, SQLite e mais um monte, tá? Se eu clicar aqui em outros, olha que mais um monte de SGBDs que eu consigo me conectar. Mas nessa ferramenta Community Edition gratuita, eu não consigo me conectar ao MongoDB. Essa funcionalidade ela fica desabilitada. De qualquer forma, resolve totalmente o nosso problema, que eu quero me conectar no Oracle. Tá bom, vamos abrir aqui uma conexão Oracle. Vou clicar aqui, ó. Carregando, ó. Abrir uma conexão ao Oracle. Eu estou conectado aqui no Oracle. Quero me conectar ao mesmo tempo com o Postgres. Tá bom, eu clico aqui, ó. Aqui, ó, eu estou aqui em cima com a conexão Postgres aberta e aqui, ó, com uma conexão aberta ao Oracle. Quero me conectar no SQL Server da Microsoft. Então, clico aqui, ó. Carregando, abriu. Olha só, estou com 3 conexões abertas agora. A mesma ferramenta cliente, a DBeaver, está com 3 conexões abertas simultaneamente a 3 sistemas de gerenciamento de bancos de dados diferentes. Eu tenho uma conexão aberta aqui para o Postgres, uma conexão aberta aqui para o SQL Server da Microsoft e uma conexão aberta aqui embaixo, deixa eu subir aqui um pouquinho, ó, para o Oracle. Então, essas ferramentas genéricas, elas são interessantes porque eu consigo trabalhar com a mesma ferramenta em diversos sistemas de gerenciamento. Como é que eu faço para desconectar? Botão direito e eu pego aqui, ó, desconectar. Então, eu vou me desconectar do Postgres, botão direito, desconectei do SQL Server, botão direito aqui, desconectei do Oracle. Vamos tirar esse zoom aqui agora. Perfeito. E esta é a DBeaver. É uma ferramenta genérica de conexão aos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Vamos voltar aqui para a prancheta, que antes da gente encerrar essa aula ainda tem mais um assunto para a gente discutir. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui a minha prancheta. Maravilha. Qual é o assunto que a gente tem para discutir, pessoal? Olha só, a gente já conheceu as ferramentas gráficas específicas, as ferramentas de linha de comando específicas e uma ferramenta gráfica genérica. A pergunta é, o que é melhor? É melhor eu utilizar uma ferramenta específica ou é melhor eu utilizar uma ferramenta genérica? É melhor eu utilizar uma ferramenta gráfica ou utilizar uma ferramenta de linha de comando? Olha só, a resposta a essa pergunta varia demais. Em geral, olha só, em geral, as ferramentas genéricas, elas têm menos funcionalidade do que as ferramentas específicas. Claro, porque, olha só, uma ferramenta que é genérica, ela tem que trabalhar com todos os SGBDs, todos ou pelo menos diversos SGBDs. Então, quem está programando a ferramenta genérica não tem tempo de ficar programando ali as funcionalidades todas e mais avançadas de qualquer SGBD. Se pega o DBeaver Community Edition ali, ele tem que ser capaz de se conectar com
10, 15 SGBDs diferentes. Então, quem programa uma ferramenta dessa, programa as funcionalidades principais de cada SGBD. Quem programa uma ferramenta específica, vou programar o PG-Admin 4. Essa ferramenta, como ela é específica só para o Postgres, os programadores podem se dedicar ali e fazer muita coisa mais avançada. As ferramentas genéricas costumam ter o básico extremamente bem feito, você consegue resolver muita coisa por ali, mas não costumam ter as funcionalidades mais avançadas de cada SGBD. Ele tem que ter o básico para todo mundo. As ferramentas específicas, elas costumam ter até as ferramentas mais avançadas, tá? Agora, as ferramentas gráficas também costumam ter menos coisa do que as ferramentas de linha de comando. Sabe por quê? Porque a ferramenta de linha de comando, ela está ali para você resolver qualquer coisa. As ferramentas gráficas geralmente implementam alguns comandos, ou alguns não, né? Vamos colocar assim, a maioria dos comandos que estão disponíveis e que podem ser utilizados na linha de comando. Mas as ferramentas gráficas às vezes não têm todas as funcionalidades que estão disponíveis na linha de comando. Então, saber, olha, o que é melhor usar? Uma ferramenta gráfica ou uma ferramenta de linha de comando? Em geral, as ferramentas gráficas são muito melhores para você desenvolver, porque está tudo fácil ali, você consegue editar um comando, ficou faltando um ponto e vírgula aqui, ficou faltando uma aspas aqui no comando. Então é fácil você trabalhar, você utiliza uma ferramenta gráfica e a sua produtividade aumenta bastante. Mas em algumas situações, você não tem tudo o que você precisa numa ferramenta gráfica, você precisa usar a linha de comando. Em geral, os administradores de bancos de dados trabalham muito com a linha de comando. Eles já têm scripts prontos, têm programas prontos já para a linha de comando que facilita as tarefas de administração do banco de dados. Então, a resposta para essa pergunta aqui, o que é melhor? Ferramentas genéricas ou específicas? Gráficas ou linha de comando? A melhor resposta que eu posso te dar é depende do que você quer fazer. Se você precisa trabalhar com um banco de dados só trabalho com Postgres, então não esquenta a cabeça, baixa o PG-Admin aí, que é uma ferramenta específica, gratuita, você vai ter um monte de funcionalidades. E claro, a linha de comando vai estar disponível, o PSQL vai estar disponível para você trabalhar. Eu trabalho com vários bancos de dados. Bom, se você precisa de trabalhar com diversos SGBDs ao mesmo tempo, talvez seja melhor você usar uma ferramenta genérica, tipo o Debiver. Por quê? Porque você aprende a usar bem uma única ferramenta e essa ferramenta vai te servir para todos os SGBDs. Em relação à linha de comando, o meu conselho é o seguinte: aprenda a usar a linha de comando do SGBD que você precisa. Eu trabalho com MariaDB. Tá bom. Então, aprenda os comandos do MariaDB no terminal, porque vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uso do terminal. Preciso me conectar num servidor remotamente via SSH. Então, não tem uma interface gráfica, só vai ter para você a linha de comando. Então, você também tem que aprender a utilizar a linha de comando bem, pelo menos para o SGBD que você utiliza. Bom, vamos ficando por aqui. O nosso próximo assunto são comentar mais algumas outras ferramentas que estão instaladas na máquina virtual, mas isso aí fica para saí daqui, não era aqui que eu queria, era aqui, mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo, tá bom? Te espero lá. Tchau, tchau.